Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. É muito bom ter você aqui. Meu nome é Wellington Lima. Vamos falar agora sobre o ministério de João. Este é o segundo vídeo dessa série. Esses eventos aconteceram no deserto da Judéia, na região do Jordão, em cerca de 25 a 27 depois de Cristo. Nós vamos abordar hoje o que está relatado em Mateus, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Vamos lá? Mateus capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias veio João Batista, pregando no deserto da Judéia. Naqueles dias, ou seja, naqueles anos, pois como esses eventos ocorreram quase 30 anos após os registrados no capítulo anterior de Mateus, essa frase deve ser adotada em um sentido mais extenso, para a época da qual Mateus havia falado nas palavras anteriores. E é aqui usado com maior propriedade, porque João realmente apareceu em seu caráter público enquanto Cristo continuava morando em Nazaré, que foi o evento que o evangelista Mateus havia mencionado pela última vez. Cristo tinha agora cerca de 30 anos de idade. Os evangelistas, portanto, passam quase em silêncio por completo a infância de Jesus. Antes que Cristo entrasse na primeira parte da sua obra, a de declarar a vontade de Deus, e isso fosse registrado, era necessário que o ofício de João fosse mencionado, porque ele era o seu precursor, o arauto, e proclamava sua vinda de antemão. E porque na época em que João batizou Jesus, o Espírito Santo desceu visivelmente sobre ele e o consagrou no seu ofício profético. Versículo 2. E dizendo, arrependei-vos, porque perto está o reino dos céus. Arrependimento implica tristeza por ofensas passadas, um profundo senso do mal do pecado cometido contra Deus, e um propósito completo de abandonar a transgressão e levar uma vida santa. Um verdadeiro penitente sente pesar pelo pecado, não apenas porque é ruinoso para sua alma, mas principalmente porque é uma ofensa a Deus e é aquela coisa abominável que Deus odeia. É produzido vendo o grande perigo e miséria que nos expõe, vendo a justiça e santidade de Deus e vendo que somos pecadores, e que nossos pecados foram cometidos contra Cristo e foram a causa da sua morte. Há duas palavras no Novo Testamento traduzidas como arrependimento, uma das quais denota uma mudança de mente ou uma reforma de vida, e o outro, tristeza ou arrependimento pelo pecado cometido. A palavra usada aqui é a primeira, chamando os judeus para uma mudança de vida ou uma reforma de conduta. No tempo de João, a nação havia se tornado extremamente perversa e corrupta, talvez mais que em qualquer período anterior. Por isso, João e Cristo começaram seus ministérios chamando a nação ao arrependimento. Versículo 3. Porque este é aquele que foi declarado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. O profeta Isaías foi um dos maiores do Antigo Testamento e um dos mais citados no Novo. Assim como Isaías, João Batista foi um profeta que exortou o povo a confessar seus pecados e a viver para Deus. Ambos os profetas ensinaram que a mensagem de arrependimento é uma boa notícia para aqueles que ouvem e buscam o perdão restaurador do amor de Deus, mas é uma notícia terrível para os que se recusam a ouvir, pois perdem a única esperança de salvação. Versículo 4. Esse João tinha sua roupa de pelos de camelo e um cinto de couro ao redor de sua cintura, e seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Suas roupas de pelos de camelo. Este foi confeccionado com o cabelo comprido e desgrenhado do camelo, do qual é feito um pano grosso e barato, muito usado pelas classes mais pobres do Oriente. Não era a pele de um camelo crua e despido. Seu alimento era gafanhotos. Estes constituíam a comida das pessoas comuns. Entre os gregos, as mais pobres das pessoas costumavam comê-los. E o fato de João ter feito deles a comida é significativo de sua grande pobreza e vida humilde. Entretanto, alguns comentaristas acreditam que a palavra grega traduzida como gafanhotos pode se referir ao fruto da alfarroba, ao invés do inseto gafanhoto. Isso é sugerido porque os termos hebraicos para gafanhoto e alfarrobeiras são muito similares. Versículo 5. Então vinham até ele moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região próxima do Jordão.
Após a descrição do pregador, o evangelista Mateus passa a nos dizer quais públicos João Batista tinha. Todos os tipos e classes de pessoas reuniram-se para ouvi-lo. As circunstâncias incomuns da aparição pública de João dificilmente deixariam de despertar a atenção do povo para sua pessoa e seu ministério, o que seria ainda mais empolgante na época, pois o jugo romano começou a pesar sobre eles, e sua inquietação suscitou em suas mentes o desejo mais impaciente da chegada do Messias, por quem eles esperavam não apenas libertação, mas monarquia universal. Não é de admirar, portanto, que eles se reunissem ao João Batista de todas as partes e escutassem atentamente enquanto ele proclamava a tão esperada abordagem do Messias e denunciava a vingança divina daqueles que o rejeitavam. Acrescente a isso a novidade da aparição de um profeta em Israel, pois parece que eles não tinham nenhum deles desde os tempos de Malaquias. A família de João, as circunstâncias de seu nascimento e o caráter rigoroso e extraordinário que ele sem dúvida manteve, além da piedade demonstrada, a nova doutrina que ele ensinava e sua maneira fervorosa de incentivá-lo, juntamente com o novo rito de batismo que ele introduziu. E ao que parece, um grande número deles ficaram intrinsecamente impressionados por suas fiéis críticas, exposições e advertências. Aqui observamos uma diferença notável entre João e Jesus. Para que o povo ouvisse João, eles precisavam sair da cidade e viajar para encontrá-lo no deserto. Mas Jesus, por sua própria vontade, foi aos seus ouvintes. Versículo 6. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Havia dois tipos de batismo em uso entre os judeus. Um era o dos sacerdotes em sua consagração. O outro era o do pagão que se tornava prosélito da religião judaica. Portanto, não era um rito inédito que o precursor do Messias fazia uso. Seus compatriotas estavam bem familiarizados com a coisa em si e com seu significado. Eles sabiam que esse batismo denotava uma grande mudança nas opiniões ou práticas daqueles a que a submetiam, e implicava uma promessa de aceitação por Deus, por parte daquele que administrou. Eles também foram levados a esperar que o próprio Messias, ou algum dos seus assistentes, batizassem, como é evidente na pergunta que os mensageiros do Sinédrio fizeram ao João Batista, como vemos em João, capítulo 1, versículo 25. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que, pois, batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? O batismo de João representava a purificação do coração e da vida como necessária até para os próprios judeus, antes que eles pudessem se tornar súditos de um príncipe tão santo como o Messias, e que era um sinal ritual solene, obrigando aqueles que o recebiam a levar tais novas vidas. Versículo 7. Mas quando ele viu muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes, ninhada de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Os judeus foram divididos em 3 grandes seitas, os fariseus, os saduceus e os essênios. As 3 principais seitas devem ter se originado cerca de 150 anos antes de Cristo, como são mencionados por Joséfo. É claro que nada é dito sobre eles no Antigo Testamento, pois o texto foi concluído cerca de 400 anos antes da era cristã. A palavra serpente ou víbora é usada para denotar astúcia e malignidade. Nenhum discurso poderia ter sido mais apropriado ou mais cortante. A vinda do Messias estava sempre ligada ao julgamento. João Batista expressa seu espanto pelos pecadores tão endurecidos e hipócritas como eles terem sido induzidos a fugir da ira vindoura. A ira vindoura significa a indignação divina ou o castigo que virá sobre os culpados. Versículo 8. Dai, pois, fruto condizente com arrependimento. Ou seja, como se João Batista tivesse dito, os frutos próprios da mudança de vida, a evidência adequada de que você é sincero. Não traga sua astúcia de simulação, seu arrependimento declarado não seja apenas hipocrisia, mas demonstre sua sinceridade ao abandonar o pecado. E assim evidencie que esta vinda ao Jordão para ser batizado não é um ato de dissimulação. João Batista chamou os judeus para algo maior do que ouvir suas palavras ou praticar rituais. Disse-lhes que mudassem de comportamento. Ao exigir que fizesse algo que demonstrasse que eles se arrependeram de seus pecados,
aponta para o fato de que Deus vê além das nossas palavras e atividades religiosas. Ele examina se nossa conduta é coerente com o que dizemos, julga as nossas palavras pelas ações que as acompanham. Devemos cuidar para que nossas atitudes estejam de acordo com o nosso discurso. Versículo 9. E não imagineis, dizendo em vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Quão grande foi a presunção dos judeus em seu relacionamento com Abraão. Havia uma passagem notável do Talmud, na qual se diz: Abraão fica próximo aos portões do inferno, e não permite que nenhum israelita perverso entre nele. João Batista pretendia dizer isso aos fariseus, que a mera natividade ou privilégio do nascimento não vale nada onde não há justiça na vida. Versículo 10. E agora o machado está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Para impor sua exortação, João informa que eles não têm mais tempo para adiar seu arrependimento, porque a paciência de Deus estava quase esgotada e chegou ao fim com relação a eles. Seus julgamentos estavam à mão e prontos para serem infligidos, de modo que, se continuassem frutíferos, apesar dos meios extraordinários que agora deveriam ser apresentados para eles, a destruição os alcançaria rapidamente. Aqui há uma alusão nas palavras a um lenhador que, tendo marcado uma árvore para extração, coloca seu machado na raiz dela, até que ele tire sua vestimenta superior e depois, imediatamente, trabalhe para cortá-lo. Todo aquele que, enquanto professa ser um povo de Deus, contradiz essa profissão por uma vida perversa ou pela negligência da religião vital e prática, é cortado instantaneamente, sem mais demoras. Da mesma maneira que se espera que uma árvore frutífera produza os devidos frutos, o povo de Deus deve produzir uma safra de boas obras. Não há utilidade para as pessoas que, embora se autodenominem cristãs, vivam de forma incompatível. Como nos dias de João Batista, muitos são do povo de Deus apenas nominalmente, mas isso não tem valor. Se as outras pessoas não puderem comprovar nossa fé pela maneira como as tratamos, não poderemos ser considerados de forma alguma povo de Deus. A mensagem de Deus não mudou desde o Antigo Testamento. As pessoas serão julgadas por sua produtividade. Deus nos chama para sermos obedientes. João comparou as pessoas que afirmam crer em Deus, mas não vivem para Ele, a árvores improdutivas que serão cortadas. Para sermos produtivos para Deus, devemos obedecer aos seus ensinamentos, resistir às tentações, servir e ajudar os outros e compartilhar nossa fé. Versículo 11. Realmente eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Suas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vos batizará com o Espírito Santo. Enviará sobre você o Espírito Santo. O Espírito de Deus é frequentemente representado como sendo derramado sobre o seu povo. O batismo do Espírito Santo é o mesmo, portanto, que o envio de suas influências para converter, purificar e guiar a alma. Ser batizado com o Espírito Santo significa que o Messias enviaria ao mundo uma influência muito mais poderosa e capacitadora do que havia participado da pregação de João. Muitos mais seriam convertidos. Uma poderosa mudança ocorreria. Seu ministério não afetaria apenas a vida externa, mas o coração, os motivos, a alma, e produziria mudanças rápidas e permanentes na vida das pessoas. Com fogo. Essa expressão foi entendida de várias formas. Alguns supuseram que João se refere às aflições e perseguições com as quais os homens seriam julgados sob o Evangelho. Outros que a palavra fogo significa julgamento ou ira. De acordo com esta última interpretação, o significado é que este que viria, o Cristo, batizaria uma porção da humanidade, aqueles que estavam dispostos a ser seus seguidores, com o Espírito Santo, mas o restante da humanidade, os iníquos, com fogo, isto é, com julgamento e ira. O fogo é um símbolo de vingança. Se este é o significado, então João diz que o ministério do Messias seria muito mais poderoso do que o dele. Seria mais provação e testes, e aqueles que não eram adequados para suportar a prova seriam lançados no fogo eterno.
Outros supunham, no entanto, que pelo fogo aqui, João pretende expressar a ideia de que a pregação do Messias seria refinadora, poderosa, purificadora, pois o fogo, às vezes, é um emblema da pureza. Neste caso, os dons e graças do Espírito Santo, em suas operações e efeitos, são como fogo, iluminando, vivificando e purificando a alma dos homens, e acendendo afeições piedosas e devotas, inflamando seus corações com amor a Deus e a toda a humanidade, e com certo zelo por sua glória e pela salvação dos pecadores, pelas quais todas as águas da dificuldade, perigo, de perseguição e tribulação, pelas quais podem ser chamados a passar, não devem ser capazes de saciar. É difícil determinar o significado exato, além do que seu ministério seria muito provador, purificador e perspicaz. Multidões seriam convertidas, e aqueles que não eram verdadeiros penitentes não seriam capazes de suportar o julgamento e seriam expulsos. Versículo 12. Ele tem sua pá na mão, limpará sua eira, e recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aqui temos uma pá que era usada para jogar o grão, depois de debulhado, no ar, para que o joio e a palha pudessem ser expulsos pelo vento. Isto é, a doutrina do Evangelho, que é de natureza que efetivamente descobre qual é a verdadeira disposição do caráter dos homens e distingue perfeitamente entre o hipócrita e o sincero. Talvez também João Batista possa se referir às perseguições e tribulações que devem assistir à pregação do Evangelho. Assim, o Messias purificará sua igreja, atualmente coberta com uma mistura de trigo e palha. Como se João dissesse: embora por enquanto os bons e os maus, os frutíferos e os infrutíferos estejam reunidos na igreja visível, contudo, no devido tempo, o Messias os cortará e livrará sua igreja de todos os hipócritas e pessoas ímpias. João olha para a obra do Cristo do ponto de vista costumeiro do Velho Testamento, sem se importar com o intervalo entre a primeira e a segunda vinda, o intervalo da qual ele provavelmente não estaria consciente. Fogo que nunca se apaga. Fogo que não deve ser extinto, que o consumirá totalmente. Pela eira aqui está representado o povo judeu, pelo trigo, os justos ou o povo de Deus, pela palha, os maus. Eles são frequentemente representados como sendo levados como joio pelo vento. Eles também são representados como palha que o fogo consome. Essa imagem é frequentemente usada para expressar julgamentos. Por fogo que nunca se apaga, se entende o sofrimento eterno dos iníquos no inferno. Nos encontramos no próximo estudo. Até lá!